Bom dia, gente, tudo bem? Hoje na França é Dia das Mães, né, gente? Então, não sei se por isso também, a gente sente saudade também. E na verdade eu vou realmente fazer para você uma receita que é muito afetiva. Outro dia estava conversando online, né, com minha irmã que mora lá na Bulgária. E ele está assistindo os vídeos que eu faço. E sempre me fala, pô, você fez aquele receita da avó, aquele receita do pai e tudo, que é muito legal. E a gente estava trocando algumas ideias assim. E conversando, a gente se lembrou de uma receita que meu pai fazia, talvez por duas razões. Ele fazia no bistrô, a gente servia para os clientes, mas também era uma forma, eu acho, para enganar a gente, as crianças, para comer legumes. É divertido, é gostoso. E na verdade você consegue realmente de alimentar as crianças com legumes desta forma. Eu perguntei para a Adriana se tem algumas referências desse tipo de receita aqui no Brasil. E ele me falou que a mãe dela faz bolinho de couve-flor, pana dentro de uma massa. Então, na verdade, é bem próximo disso, né? Mas acredito um pouquinho diferente sempre. Né? Depois vocês vão poder escolher o que vocês querem fazer. Então, na verdade, vou fazer primeiro uma massa que a gente chama pata fria. Pata é massa em português, e fria é para fritar, uma massa para fritar. E a gente envolve legumes dentro dessa massa e fica crocante e leve ao mesmo tempo. Vocês vão ver, é bem legal. Bom, vamos lá, na receita. Eu vou começar a fazer a massa porque eu preciso descansar. Tem um pouquinho de fermentação, então o ideal é fazer algumas horas antes, se é mais legal. Eu não vou usar fermento, vou usar cerveja. Claro que dentro da cerveja tem fermento. Então, acredito que cerveja, a relação tem que ser uma relação entre os países e entre as receitas que é muito interessante. Então, vou usar cerveja. Primeiro aqui, lá dentro, eu coloquei 250 gramas de farinha. E eu vou adicionar 2 ovos inteiros. Ovos no meio, aqui. A forma de fazer, gente, é bem parecida da massa quando a gente fez as crepes junto, bem parecido. Os ovos no meio. Tá? Eu vou colocar uns 5 gramas de sal, mais um pouco, porque hoje a gente vai comer bem salgada, então lá. Lá eu vou começar a misturar bem do leve. 250 gramas de cerveja, mas eu não vou jogar tudo uma vez. Coloco um pouquinho no início, só um pouquinho assim, e vai misturando até essa parte começar a espessar um pouquinho. Assim você não tem essas bolinhas, ó, tudo lisinho, aos poucos. Tá? Foi muito legal trocar essas lembranças, tanto afetivas que gustativas com minha irmã. A gente pensei, sei lá, vamos fazer isso. É muito legal, coisa que com o tempo a gente acaba esquecendo, na verdade. Né? E cozinha da mamãe também, mesmo se meu pai, eu me lembro, serviu no bistrô, né? Como entrada, uma refeição para acompanhar um peixe, uma carne, é um belo acompanhamento. Né? Agora, isso. Vamos limpar a beirinha aqui para evitar que essa parte resseque, senão ela resseca e vai cair por dentro depois e não vai ficar bem legal. E a gente coloca sempre para isolar, porque senão vai ter um contato com o ar e vai formar uma película. A gente coloca um pouquinho de óleo. Hoje eu vou colocar um pouquinho de azeite porque acredito que com minha abóbora e minhas ervilhas vai combinar muito bem. Então vai conseguir criar um filme de azeite para cima. Deixa descansar, gente. Né? Eu pensando em fazer alguma coisa, mesmo se a receita inicial do meu pai é de serviço sem nada. Né? Pensei, pô, vamos acrescentar alguma coisa. Então eu fiz um concassé de tomate aqui. Ó, um belo concassé de tomate, bem clássico, né? Refoguei cebola picada com azeite, tirei a pele das minhas tomates, né? Cortei um pouquinho as tomates, coloquei lá dentro, coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, uma pitada de açúcar, dente de alho, tomilho e louro, só, gente, azeite, e vou cozinhando. Já faz uma hora e meia que está cozinhando. Estou cozinhando devagar para evaporar essa água. Ó. E agora, ó, sobrou quase só o azeite aqui. Ele está
reduzindo, como a gente fala, bem devagar. Você veja, está cozinhando aqui, mas olha, devagarzinho. Cortar a abóbora. Essa abóbora, hoje, eu vou optar para cortar ele em lâminas. E pode fazer a fatia também. Se quer fazer a fatia, você pode fazer a fatia na óblica assim, porque ela fica um pouquinho maior, fica bom. Eu vou fazer as lâminas, mais ou menos para não desperdiçar, fazer desse tamanho, as duas. Como tem minha mandolina aqui, eu vou fazer a mandolina. Se quiser, você pode fazer na faca, não tem problema nenhum. Faz na faca assim, ó, primeiro, vocês vão fazer a fatiazinha assim, ó. Fatiazinha de 2, 3 milímetros, lá tá bom, dá para fazer na boa. Eu, para ganhar tempo, né, eu vou fazer na mandolina, fatiando, gente, ó, bem bonito, ó, olha. Uns 2, 3 milímetros, aqui 2, 3 milímetros, vai. Fica, rende bastante, você veja uma meia abóbora, vai render muito, né? E você pode brincar com outros legumes, desde que a textura esteja boa, que não vai ficar cru dentro da massa na hora de fritar. Você pode fazer um pré-cozimento, né, um bronzeamento, mas realmente hoje eu quis fazer aqueles do meu pai, gente. Né? Com sal. Eu vou deixar algumas minutos assim, para eles temperarem também. Vão soltar um pouquinho d'água. Tirei o excesso d'água, né, que soltou com sal. Né? Tirei o excesso, coloquei em cima de um papel absorvente. Ó. Agora são bem sequinhos e são salgadinhos. Só um pouquinho, né? Não precisa também muito. Então, pode colocar as ervas que você tiver. Né? Tem um pouquinho de tomilho ainda aqui. Eu tenho manjericão aqui. Tem um pouquinho de salsinha. E vou só esmagar com uma faca que corta bem. Só cortar, sem esmagar. Você esmaga, você puxa fora todos os aromas das ervas, né? Isso é bem grossinho assim, só isso. Então, por isso que as pessoas às vezes cortam no tesouro, fazendo desta forma da mesma. Você dá uma misturada. Nós vamos finalizar nossa massa que descansou aqui. Para finalizar, e para deixar alguma coisa mais leve, eu vou bater aqui um neve 3 claros, gente. 3. Né? Um pouquinho de sal sempre. Ajuda as claras para crescer. E agora, você lembra do desafio do soufflé? Igualzinho, só que eu tenho menos claro, né? Então vai ser bem tranquilo para poder finalizar. Enfim, ó. Bem mesmo, ó. Olha o pontinho aqui lá dentro. Bem dentro aí. Na mão, nem precisa sujar a batadeira. Eu vou. Nem o soufflé. A técnica do soufflé vale hoje, gente. Você lembra como que eu fazia? Assim. Você lembra? Você vê que as técnicas são sempre úteis. Ó. Claro que é uma massa que é muito mais solta, hein? Não é tão grossa que minha mornay do soufflé, mas a técnica é a mesma. Ó. Aqui não vou perder nada dessas camarinhas bonitas. Você vai envolvendo, você vai mesclar com essa massa, ela fica bem leve. Eu estou acertando a temperatura do meu óleo. Eu quero uma cor levemente dourada. Olha aqui lá dentro. E pode pôr. Está fritando bonito aqui. Evite de mexer muito aqui lá dentro, porque senão vocês vão quebrar as claras. Essa cor que eu quero. Bem legal. Agora vai.
É o pastel francês. Ai, é o pastel francês. Deve ser isso, né? Pastel francês. Pastel do francês. Eu estava falando outro dia com minha irmã Dani. Meu pai está fazendo um preparo com molho Orly, que fala. E, na verdade, eu me lembro agora, a gente pegava os peixinhos do lago, passava nessa massa e fritava. Então o peixe tem tempo para cozinhar, ele fazia um molhinho de que vermelho para colocar para baixo. Era isso. Agora eu achei o que era. Filet de perche Orly. Pode, na verdade, é uma forma para envolver produto. Mas eu acho que é uma ótima forma para que as crianças comam os legumes, gente. Isso pode ajudar vocês em casa. Gente, é bom de comer logo. Não esperam 10 minutos porque amolece, não tem jeito. Amolece, tem toda a umidade de produto por dentro. Então é bom, como a gente fala, quando sai do forno, quando sai da frigideira, da fritadeira. Ó, lindo. Olha isso, gente, que bonito. Olha que bonito isso aí. Por aqui. Voilà. A gente vai comer como aperitivo, não? Ó. Pastel francês. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu acho que ele está brincando comigo, gente. Eu acho. Tudo bem. Eu deixo porque sou muito bonzinho. O chefe nunca é bem bonzinho, né? Essa é a invenção do dia. Meu pai não fazia. Colocar um pouquinho de concassé em cima de cada um. Ó. Esse não é mais pastel, hein? Não? Isso é coisa de francês mesmo. Deve ser minhas origens também italianas, né? Porque bom, polletto, né? Ó. Só. Gente, olha isso. Estou feliz, Senhor, de mostrar isso com vocês, para vocês. E voilà, você chegou no momento para tomar aperitivo, né? Não é boba não, né? Voilà. Gente, beignet de courgette, pouquinho de flor de sal, assim, com muito carinho, muito amor, como sempre. Gente, se diverte, faz isso em casa, vocês vão gostar. A bientôt, tchau, tchau. Ela falou pastel, né? Mas eu acho que é tão bom, se não melhor que o pastel, a gente chama, é muito bom. Olha isso. Olha como ficou lá dentro. É muito bom. A massa ficou macia ao redor com as carnes. Tomate, abobrinha, temperado por dentro, ficou show, gente. Fazer em casa é muito fácil.